A paz, galera. Eu sou o Gisele, diretor de comunicação da Ungil. Estou aqui com vocês para mais um Devocional Ungil e hoje o tema está sendo sobre avivamento. Antes da gente começar aqui o nosso devocional, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal da Ungil a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de quando a gente está fazendo postagem aqui. E se também ainda não segue a gente nas redes sociais, aqui embaixo na descrição está o nosso Instagram, está o nosso Facebook. Você pode acompanhar lá as nossas postagens, que a gente está em sempre o conteúdo vindo de Deus diretamente para vocês, para abençoar suas vidas, ok? Então, bora lá pro devocional. Bom, o tema de hoje é sobre avivamento. Esse é o tema desse mês nosso aqui na Ungil. E eu quero estar trazendo alguns pontos, alguns produtos, assim, digamos, que é gerado através do avivamento. Para entendermos um pouco sobre o que é avivamento, quando a gente pesquisa essa palavra no meio cristão, ela é muito remetida para a renovação, para um momento onde Deus traz de volta o povo para perto de si. A gente vê muito bem isso na renovação da aliança com Deus em Neemias, indo um pouco mais para trás, quando Moisés é chamado ali na sarça ardente. Deus chama Moisés para poder libertar o povo dele que estava ali sofrendo. E desses momentos também é ali a promessa que Deus traz para o povo em Joel. E aonde eu vou convidar vocês a estar abrindo a Bíblia de vocês junto comigo, em Joel, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, para a gente estar começando aqui esse devocional. Então vamos lá. Aqui em Joel capítulo 2, 28, diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Esse versículo aqui é muito legal e ele tem um ponto que eu quero ressaltar com vocês, que é bem aqui que Deus diz que derramarei do meu espírito. Então, quando a gente pensa em avivamento, a gente tem que entender que o avivamento, antes de acontecer algo aqui na terra, antes de acontecer algo nos nossos corações, no meio do povo, primeiro esse avivamento foi gerado no coração de Deus. Então o avivamento é um momento onde Deus ele tira ali, ele se inclina ao povo e aí ele vem trazer o povo para mais perto dele. O avivamento é algo que começa em Deus. Então a gente tem que ter isso bem claro. E eu quero dar ênfase nisso de novo, porque o avivamento não é algo que primeiro começa no homem e vai para Deus. Não. O avivamento primeiro ele começa em Deus e aí depois ele vem para nós. Depois que Deus derrama o seu espírito, como ele fala aqui, o avivamento é gerado em nós. Mas antes de tudo começa em Deus. E assim, quando Deus derrama esse avivamento sobre a gente, ele gera 3 produtos ali, como eu disse, que eu quero falar com vocês hoje. Um deles, ele é citado aqui no comecinho, quando ele diz: e acontecerá depois disso. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho no capítulo 2 de Joel, Deus fala com o povo, aqui no versículo 12, assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Então, esse primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre arrependimento. Deus, quando derrama o seu avivamento, quando Ele inicia esse trabalho de avivamento nas nossas vidas, Ele nos convida a se arrepender dos nossos pecados. E aqui em Joel ele dá muita ênfase sobre isso ser algo muito forte em nossos corações. Ele fala: convertam-se a mim de todo o coração. E embaixo ele ainda dá mais ênfase nisso e diz: rasguem o coração e não as suas roupas. Então, a partir do momento que Deus derrama ali do seu avivamento, que Ele inicia o avivamento em nós, Ele gera esse arrependimento
para poder dar continuidade no avivamento. Porque só a gente se arrependendo profundamente, a gente consegue se aproximar totalmente de Deus. Bill Johnson, ele diz no seu livro, Quando o Céu Invade a Terra, ele tem uma frase muito legal que ele cita lá, que diz assim: muitos se arrependem o suficiente para ser salvos, mas nem todos para viverem a realidade do reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, se a gente não tiver um arrependimento genuíno, completo assim, a ponto de nos rasgar completamente o nosso coração para estarmos em Cristo, a gente não consegue viver tudo que Deus tem para nós aqui na Terra. A gente consegue ser salvo a partir daquele momento que a gente aceita Cristo e se arrepende dos nossos pecados, mas se a gente não se arrepender verdadeiramente, a gente não consegue viver esse arrependimento que nos levará a viver as maravilhas que Ele tem aqui para nós, aqui mesmo na Terra. E depois desse arrependimento, tem outro ponto que eu quero tratar com vocês, que a gente vai achar ali em João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Então, João 16, a partir do versículo 7, tem esse outro ponto. Aqui diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então aqui a gente consegue ver Deus nos capacitando para podermos assim estar indo ao mundo, né? Então, quando Jesus fala aqui com os seus discípulos, quando ele fosse aos céus, ele nos enviaria o seu Espírito, que é o Espírito Santo, para poder estar nos capacitando a fim de estar convencendo ao mundo através do Espírito Santo do pecado, como ele diz aqui, do pecado, da justiça e do juízo. Então esse segundo ponto que o avivamento nos traz é a capacitação, para podermos estar indo aí sim para o terceiro ponto, que é o ID. O terceiro ponto tem uma passagem que é muito legal também, que está um pouquinho antes aqui no livro de Mateus. Mateus 5, no versículo 14. Aqui. Mateus 5,14 traz uma explanação muito legal sobre o ID, né? Sobre para que Deus nos chama através desse avivamento. Então aqui no versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, esse avivamento Deus inicia em nós, a fim de que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, sermos capacitados através do Espírito Santo para podermos levar o Evangelho. Como ele diz lá, para podermos levar o Evangelho para trazer o juízo e o entendimento do pecado e da justiça ao povo. Então, todo esse avivamento que é iniciado no coração de Deus, ele tem esse propósito aqui, que é poder levar o Evangelho de Cristo. Beleza? Tem uma frase também que Spurgeon diz, que ele fala: uma fé pequena leva almas até o céu, uma fé grande leva o céu até as almas. E assim que eu quero encerrar aqui o nosso devocional, para a gente estar entendendo isso. Se a gente ter de fato uma fé grande em Deus, se a gente realmente entender o avivamento que ele inicia em nós, e a gente crer verdadeiramente nisso, a gente vai levar não apenas pessoas aos céus, mas a gente vai levar os céus até as outras pessoas, e os céus virá até nós mesmos. Ok, galera? Então é isso que Deus tem para vocês hoje.
Eu agradeço muito você que ficou até o final. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos para eles também poderem serem abençoados através dessa palavra. E é isso aí, a gente se vê na próxima. #SomosUm.